Misericórdia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui reunidos para pensarmos um pouco na palavra do Senhor, aquilo que Ele tem a dizer ao nosso coração. Então eu, pastor Jussi Eduardo Costa, membro da Primeira Igreja Batista em São Paulo, quero neste momento dar boas-vindas a você nesses instantes de mensagem para o coração. E especialmente hoje, dia 22 de dezembro de 2020, 3 dias antes do Natal, gostaria de ler com você apenas um versículo da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 19, que diz assim: Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Lucas, discípulo do Senhor Jesus, que escreveu este evangelho por volta do ano 69 da era cristã, Lucas, que não foi um dos apóstolos, mas foi um dos discípulos de Jesus Cristo e que acompanhou o apóstolo Paulo durante muito tempo, e ele, Lucas, além de fazer o registro do Evangelho, ele também fez o registro do início da igreja nos seus primeiros anos, que consta no livro de Atos dos Apóstolos, que está no compêndio da Bíblia Sagrada. Mas interessante que Lucas, por ser um médico, ser alguém letrado, alguém conhecedor de muitas coisas da sua época, ele era minucioso nos detalhes. Tanto é que ele começa o seu registro do Evangelho dizendo uma mensagem a seu amigo Teófilo, que era um filósofo grego, na qual ele disse: Olha, eu escrevo estas coisas para que você saiba a verdade, para que você saiba verdadeiramente, através das minhas pesquisas e através da iluminação e da inspiração do Espírito Santo de Deus, qual é a verdadeira história de Jesus Cristo, que nasceu para salvar o mundo dos seus pecados. O Verbo que se fez gente. E interessante que Lucas, ele é rico em detalhes no seu evangelho, principalmente em relação ao nascimento de Jesus Cristo. Mas vamos fazer aqui um rápido panorama do que estava acontecendo naquela época em específico. O Império Romano já existia há um pouco mais de 751 anos, desde que Roma fora fundada por Rômulo e Rêmulo. O Império Romano já existia como força política, como força militar, como força imperial em vários países daquela época, em várias nações daquela época, quando Jesus nasceu, há pelo menos 250 a 300 anos. Segundo os historiadores, o Império Romano foi e é o império mais antigo e duradouro de todo o período da história da humanidade. E o Império Romano, quando Jesus nasceu, já havia dominado Jerusalém e estava governando Jerusalém através da cidade de Cesareia. Ele já governava toda a Judéia, mas há 63 anos Jerusalém estava sob o controle e o domínio do Império Romano. E isso
gerou muitas situações, muitas revoltas, muitos levantes. E com tudo isso que estava acontecendo, a perspectiva do povo judeu naquela época em relação ao nascimento e à chegada do Messias começou a se tornar tão latente, tão cristalino, que muitos já aguardavam ansiosamente o cumprimento das promessas do Velho Testamento quanto à chegada do Redentor, quanto à chegada do Messias. Só que, infelizmente, a maioria daqueles doutores da lei, a maioria daqueles que eram entendidos na sua época, aguardavam um libertador político, alguém que iria fazer uma revolta contra o Império Romano, iria subjugar o Império Romano e iria colocar Jerusalém e toda a Judéia como o centro do mundo. Eles aguardavam esse Messias prometido da linhagem de Davi. E, na verdade, o Messias nasceu da linhagem de Davi. Só que o Messias nasceu de uma maneira completamente diferente de tudo o que os doutores da lei, dos entendidos, imaginavam e pensavam. Em primeiro lugar, até mesmo a sua concepção foi um ato milagroso do Espírito Santo direto no ventre de Maria, após a anunciação que o anjo Gabriel fizera a ela, que ela era uma bem-aventurada e que Deus a escolhera para ser aquela que geraria o seu filho, que iria nascer para libertar o homem dos seus pecados e salvar todo aquele que cresce nele. E acontece que, durante todo o período da gravidez de Maria, vários eventos aconteceram, entre eles a sua visita à sua prima Isabel, e quando ela visitou Isabel, João Batista, que estava no ventre de Isabel, se manifestou saltando e pulando, e Isabel disse que Maria estava gerando no seu ventre aquele que seria o Redentor. Então, várias questões estavam acontecendo. Maria e José foram para Belém por um decreto do imperador César Augusto para fazer o censo que o Império Romano exigiu naquela época. E estando eles em Belém e não havendo lugar para que eles pudessem se hospedar, eles ficaram numa humilde manjedoura. E foi ali que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nasceu. Foi ali que apareceu um coral de anjos cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Foi ali naquela manjedoura que pastores que estavam no campo apacentando as suas ovelhas vieram ter com Maria, José e o recém-nascido Jesus e o adoraram, porque estes pastores disseram a Maria e José que foram visitados por um anjo e foram orientados a ir naquela estrebaria, naquele local específico, para ver o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias prometido, o libertador da humanidade. Mas interessante que o texto diz que Maria, durante todo o seu período de gravidez, durante a sua concepção e após o nascimento do Senhor Jesus Cristo, Maria guardava todas estas coisas em seu coração, silenciosamente meditando. Então, nesta mensagem do coração,
3 dias antes do Natal, eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã e meu amigo que está me dando o privilégio de ouvir. Eu quero te dizer que Deus, ainda hoje, tem feito grandes coisas e Deus tem operado maravilhas para a glória do nome dele. E quantas coisas Deus tem feito por você e para você. E quantas coisas Deus está prometendo para a tua vida, e as coisas à sua volta estão sendo formatadas, estão sendo preparadas de uma tal maneira que você mesmo está assombrado com o que Deus está fazendo. Então, eu gostaria de te dar um conselho, se é que você me permite. E o conselho é: guarde em silêncio no teu coração tudo aquilo que Deus está te prometendo e tudo aquilo que Deus está fazendo para cumprir a promessa que Ele tem te dado. Não seja precipitado em falar. Não corra a alardear aos 4 cantos da terra. Faça aquilo que o salmista recomenda no Salmo 46. Guarde silêncio. Guarde silêncio daquilo que Deus está fazendo. E quando Deus fizer, e quando Deus realizar, e quando você tiver na sua mão, como Maria mesmo teve em suas mãos, o Messias em seu colo, dando de mamentar, e vendo tudo aquilo que estava acontecendo, ela ainda guardava silêncio e meditava no seu coração. Deixe Deus agir. Você não vai precisar falar nada. Você não vai precisar dizer nada. As pessoas hão de ver e as pessoas hão de notar e dirão: grandes coisas o Senhor tem feito pela tua vida. Francisco de Assis, um dos grandes servos de Deus no passado, disse uma frase que é uma frase que muitas vezes norteia a minha vida até o dia de hoje, e eu tenho procurado viver esta frase, embora eu diga a você, muitas vezes eu sou precipitado no agir. Mas Francisco de Assis disse o seguinte: pregue o Evangelho de Jesus Cristo em todo o tempo. E, se for necessário, use palavras. Então, meu querido, aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus está fazendo na tua vida, não seja precipitado em alardear a todos. Guarde no seu coração e no tempo certo, Deus vai manifestar aquilo que ele fez, e o nome dele será glorificado. E você, assim como Maria, você será chamado de bem-aventurado, porque grandes coisas o Senhor tem feito por você, por mim, e continuará fazendo pela vida de todo aquele que o busca em espírito e em verdade. Que Deus possa abençoar a tua vida, que você possa ter uma semana de bênção, que você possa ter uma ótima festa de Natal, mesmo com todas as restrições sanitárias que foram impostas. É necessário neste momento. Cumpra e seja feliz, e que 2021 seja um ano abençoado, abençoador, livre de todas estas mazelas que têm aterrorizado a vida de muitos. Que Deus te abençoe. Este é o desejo deste pastor que vos fala diretamente aqui da minha casa na cidade de Cotia. Que Deus te abençoe.
Feliz Natal, um bom ano novo, guardando em silêncio e deixando Deus manifestar a sua vontade através da sua vida, em nome de Jesus.